Desde a antiguidade, os astrônomos observam algo estranho no céu. Enquanto os planetas se movem, algumas estrelas parecem imóveis. Mas e se essas chamadas estrelas fixas não fossem estrelas comuns? E se algumas delas fossem, na verdade, estruturas artificiais antigas, colocadas ali para observar a Terra? Hoje, vamos explorar um enigma que une ciência moderna, textos antigos e teorias proibidas. Fique conosco e prepare-se para olhar para o céu noturno de uma forma completamente diferente. Na astronomia antiga, as estrelas fixas eram aquelas que aparentemente não mudavam de posição no céu. Civilizações como os babilônios, egípcios e gregos acreditavam que elas formavam uma espécie de cúpula celestial, um fundo imutável para o balé dos planetas. Isso ajudou-os a criar calendários, a navegar pelos oceanos e a construir monumentos. Mas aqui está o detalhe intrigante, que muitas vezes passa despercebido. Algumas dessas estrelas mantêm o seu brilho, posição e comportamento com uma estabilidade assombrosa ao longo de milhares de anos. Isso é totalmente normal para corpos celestes a anos-luz de distância. Ou é apenas o que parece ser? A física estelar diz que sim, mas há anomalias que nos fazem questionar. Os astrônomos modernos, com os seus telescópios poderosos, descobriram que nem todas as estrelas se comportam como deveriam. Algumas emitem sinais de rádio repetitivos e incomuns, que não se encaixam nos padrões de pulsares ou quasares conhecidos. Outras apresentam escurecimentos estranhos e não periódicos, como se algo enorme estivesse a passar à sua frente. Há também estrelas que mudam de intensidade luminosa com uma precisão que parece quase artificial. O caso mais famoso é o da estrela de Tabi, OUKIC 8,462,852, que apresentou quedas de brilho tão drásticas e irregulares que levaram os cientistas a cogitar, mesmo que brevemente, a existência de megaestruturas artificiais, como um enxame de Dyson, a orbitá-la. A explicação oficial acabou por ser poeira cósmica, mas a porta foi aberta. E se essa ideia não for algo novo? E se os antigos já soubessem disso? Quando mergulhamos em textos antigos, encontramos descrições que parecem ir além da simples observação astronômica. Muitas culturas viam as estrelas como entidades conscientes, como deuses ou mensageiros. Nos textos sumérios, por exemplo, aparecem os Anunnaki, descritos literalmente como aqueles que do céu à terra vieram. No livro de Enoque, um texto apócrifo, fala-se dos vigilantes, seres angelicais que desceram à terra e observavam a humanidade do alto, antes de interferirem nos seus assuntos. Para os egípcios, certas estrelas como Sírius não eram apenas pontos de luz, mas eram chamadas de olhos dos deuses, entidades que vigiavam o mundo dos vivos e o dos mortos. Seria tudo isto apenas mitologia? Uma forma poética de descrever o cosmos? Ou seria uma descrição simbólica de algo real? Uma tecnologia tão avançada que só podia ser interpretada como divina? Esta ideia levou-nos a uma teoria ainda mais ousada. Alguns investigadores e teóricos propõem que certas estrelas que vemos no céu não são sóis distantes, mas sim sondas antigas, ou máquinas autônomas, colocadas em pontos estratégicos do espaço há milênios. Elas funcionariam como observatórios cósmicos silenciosos, sentinelas automáticas, a monitorizar sistemas planetários específicos. Ou talvez como transmissores de dados, retransmitindo informações para um ponto de origem desconhecido. Seria uma tecnologia tão antiga, tão duradoura e tão perfeitamente integrada no seu ambiente, que hoje nós a confundimos com fenômenos naturais. Uma espécie de satélites pré-históricos, mas em escala estelar, cuja função primordial seria observar-nas sem serem detectados. E isso pode explicar um dos maiores mistérios da arqueologia: os alinhamentos impossíveis. Por que é que tantas civilizações antigas, separadas por oceanos e por séculos, alinharam as suas estruturas mais sagradas, pirâmides, templos, cidades inteiras menos com as mesmas constelações e estrelas específicas? Estamos a falar de Órion, de Sírius, das Pleiades, desde as pirâmides de Gizé, no Egito, até Teotihuacan, no México, passando por Angkor Wat, no Camboja. A obsessão com estes pontos celestes é universal. Se fossem apenas estrelas aleatórias no céu, por que tanto esforço, tanta precisão matemática para se alinhar com elas? A explicação convencional fala de agricultura e religião. Mas e se a verdadeira razão fosse outra? Talvez esses locais não fossem apenas observatórios, mas receptores. Talvez essas estrelas não fossem apenas referências, mas pontos de comunicação. E os nossos antepassados soubessem disso. Avançando para a era moderna, o mistério continua.
Projetos como o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, já captaram inúmeros sinais de rádio vindos do espaço. Oficialmente, a maioria é descartada como ruído cósmico, interferência terrestre ou fenômenos astrofísicos conhecidos. Mas alguns desses sinais são diferentes. Alguns repetem-se com padrões matemáticos claros, como o famoso sinal WOW. Outros surgem sempre dos mesmos pontos exatos no céu, onde não deveria haver nada a emitir tais padrões. E o mais estranho de tudo, alguns destes sinais parecem cessar ou mudar de frequência, exatamente quando os nossos radiotelescópios se focam neles com mais intensidade. É quase como se soubessem que estão a ser observados, como se um sistema de vigilância passivo se tornasse ativo para evitar a sua detecção. Coincidência? Ou a prova de que algo ou alguém está a vigiar-nos com uma tecnologia que mal começamos a compreender? Isto leva-nos à pergunta final e mais perturbadora. Se essas estrelesmoquinas realmente existem, por que estariam a monitorizar a Terra? O que é que há de tão especial no nosso pequeno planeta azul? As teorias são muitas e variam do científico ao filosófico. Alguns sugerem que o interesse está no desenvolvimento da consciência, um fenômeno talvez raro no universo. Outros propõem que estão a estudar ciclos de civilização e colapso, observando como as espécies inteligentes ascendem e caem. Uma teoria mais sombria sugere que o verdadeiro ponto de interesse foi o desenvolvimento e o uso de tecnologia nuclear, um marcador que poderia indicar que uma civilização está prestes a autodestruir-se ou a tornar-se uma ameaça interestelar. Talvez não sejamos o primeiro experimento neste laboratório cósmico. Talvez estejamos apenas a ser acompanhados, e o nosso progresso ou a nossa falha esteja a ser registrado por sentinelas silenciosas. Claro, a ciência oficial, baseada em evidências verificáveis, ainda afirma: não há provas definitivas de estruturas artificiais disfarçadas de estrelas. Tudo o que observamos pode eventualmente ser explicado por fenômenos naturais, mesmo que ainda não os compreendamos totalmente. Mas a própria ciência também admite que conhecemos menos de 5% de todo o universo. Os outros 95% são matéria escura e energia escura, sobre as quais não sabemos praticamente nada. E a história da ciência está repleta de ideias que antes foram consideradas absurdas, heréticas ou pura ficção, e que acabaram por se tornar factos aceites. A ideia de que a Terra gira em torno do Sol já foi uma heresia. A ideia de que existem outros planetas, para além do nosso sistema solar, era, até há poucas décadas, apenas especulação. Então, talvez as estrelas fixas sejam apenas isso, estrelas distantes, cujo movimento é imperceptível para nós. Ou talvez algumas delas sejam olhos antigos, ao observar silenciosamente a nossa história, desde o seu início, sentinelas cósmicas que viram os dinossauros, a ascensão da humanidade e que continuam a vigiar, à espera de algo que só elas sabem. O que é, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, para aqueles pontos de luz imóveis, lembre-se: nem tudo o que parece natural. Realmente é. Se gostou de explorar este mistério, inscreva-se no canal para mais enigmas cósmicos e verdades ocultas. Obrigado por assistir e até a próxima.